Boa tarde. Iniciamos hoje mais um episódio do nosso podcast A Batalha Não É Sua. Eu sou a Duda. Eu sou a Janete. Hoje nós vamos dar continuidade do primeiro episódio, aonde nós falamos aonde iniciou, por que iniciou, como que surgiu esse projeto. Nós vamos dar continuidade desse novo episódio. Hoje, o assunto que vamos falar, então, é sobre esse nome, A Batalha Não É Sua. Esse nome foi Deus que nos trouxe através da palavra do Senhor, que fala em 2 Crônicas, nos capítulos 18, 19 e 20. Fala sobre a batalha do rei Josafá. O rei Josafá teria que enfrentar naquela época uma batalha que surgiu na guerra. A guerra que ele ia ter que enfrentar contra um exército inimigo. O rei Josafá, ele não tinha condições de vencer aquele inimigo. Então, o que o rei Josafá fez? Ele convocou todo o povo na época para estarem junto com ele, jejuando, orando, e junto eles lutaram contra a sua mente que dizia que eles não eram capazes de vencer aquela batalha. Deus respondeu no meio deles, trazendo um profeta, que esse profeta disse a todos eles, inclusive ao rei Josafá, que a batalha não era dele. Porque naquela época, os profetas tinham uma grande importância no meio do povo, no meio dos reis daquele tempo, daquela época. E o Senhor sempre estava junto com os profetas, trazia para os profetas o que cada um tinha que fazer, como tinha que agir naquele tempo. Então, o rei Josafá se apegou àquela profecia e ele começou a orar juntamente com o seu povo. Que dirá nós, né, Janete? Temos que buscar, né, a vencer as nossas batalhas, as nossas mazelas no nosso dia a dia, como o rei Josafá fez naquela época, né? Temos muito que buscar Deus, porque é através da oração que nós vamos vencer as batalhas e ter uma fé, que a fé é importante também para nós vencermos as batalhas. É muito importante em nossas vidas que tomamos o rei Josafá como um grande exemplo na nossa vida espiritual. O rei Josafá, ele se apoiou exclusivamente no Senhor, né? Como nós também devemos fazer no dia a dia, se apoiar exclusivamente na palavra do Senhor. E nós buscamos isso no jejum, na oração e ao ler a palavra, não é verdade? Né? Com certeza, Deus fala conosco através da palavra dele. Então é muito importante nós termos o costume, o hábito de meditarmos na palavra de Deus, que é a maneira que nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. E esse projeto, A Batalha Não É Sua, nós fomos buscar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Nós oramos e pedimos para que o Senhor nos trouxesse um nome para esse projeto. E a gente foi ler, foi buscar na palavra, e em 2 Crônicas nós nos apegamos com essa palavra, que a batalha não é sua, porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E como o rei Josafá, ele orou, ele louvou a Deus, ele adorou junto com o seu povo, porque ele tinha medo de perder aquela batalha para o inimigo, porque o inimigo era mais forte, tinha um exército mais forte e ele não se achava capaz de vencer aquilo. E não se achava capaz de vencer, inclusive, o medo dele, né?
porque o medo dele gerava pânico, terror de perder aquela batalha. E se ele perdesse, teoricamente, todo o povo da época também estaria perdido, né, contra o seu inimigo. Então, o rei Josafá, o que ele fez? Ele se prostrou perante o Senhor, ele buscou no Senhor, né? Como que ele fez isso? Ele foi para o jejum, ele foi louvar, foi adorar a Deus, né? Porque havia medo, havia tensão na vida do rei Josafá, né? E quando ele fez esse propósito com Deus, ele passou a ouvir os cânticos, né? Ele passou a adoração, ele passou a celebrar e a ter paz na sua mente, no seu coração, que Deus é que venceria aquela batalha dele, né? Porque Deus ele está no nosso meio. E como que ele está no nosso meio? Ele está no nosso meio através dos louvores, né? Porque aonde há fumaça, há fogo. E no nosso meio, aonde que há esse fogo? Né, Janete? É nos louvores, Nos né? louvores. Nas adorações. Sentimos a presença de Deus. E aonde a gente busca. Porque como diz na palavra do Senhor, que aonde um ou mais estiver orando no seu nome, ali o Senhor está. E quando o povo que teme ao Senhor, que busca o Senhor está ali. Porque a gente ora, a gente agradece, a gente louva o Senhor. Então, quando o povo busca a Deus, tem prazer em estar com o Senhor, prazer em ter um relacionamento com o Senhor, Ele também tem o prazer de estar conosco, não é verdade? Com certeza, né, Duda? Deus está ali, como ele ouviu o clamor do rei Josafá, ele também ouve o nosso. Basta nós buscar mais Deus em nossas vidas, principalmente quando nós estamos enfrentando lutas, batalhas. Eu não sei qual é a batalha que vocês enfrentam no dia a dia de vocês, se é uma batalha na área financeira, se é uma batalha na área espiritual, se é uma batalha na família, se é uma batalha no emprego. Só posso dizer que vocês jamais percam a fé, que vocês serão vencedores, como o rei Josafá foi. E na Bíblia também relata que Josafá foi um rei que teve muita importância nas Escrituras. E hoje a história dele, ela nos traz lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Josafá foi o quarto rei da lista dos melhores reis da Bíblia. Para os estudiosos do assunto, os melhores reis de Israel foram Davi, Asa, Salomão, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Em 2 Crônicas, capítulo 18, e no versículo 4, nós vemos que, ao ser convidado por Acabe para participar da guerra contra a Síria, Josafá buscava na palavra do Senhor, na oração, como a Duda falou, e também ele escutava os profetas do Senhor. Então, tudo isso foi o segredo do seu sucesso, que era muito importante para ele, porque ele tinha um povo, ele tinha o compromisso como rei de ensinar aquele povo de Judá a adorar mais a Deus, a buscar mais Deus na oração, no jejum e também a escutarem os profetas de Deus. Então isso ajudou muito ele no seu reinado. E agora a Duda vai meditar uma oração muito linda que Josafá fez para Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O que nós aprendemos então com o rei Josafá, né? Nós aprendemos que a gente não precisa vencer com espadas, mas crendo com fé que Deus vai fazer o melhor por nós, como fez pelo povo quando o rei Josafá se prostrou diante dele, né?
Porque na própria palavra fala, né, em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo, que se diz, e fala na palavra, né, que se o meu povo se humilhar e chamar pelo meu nome, ali eu estarei. E foi o que o rei Josafá fez junto com o povo. Ele se humilhou, se prostrou perante a nosso Deus e Pai e fez essa oração linda, maravilhosa, que a gente encontra, né, em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo, eu vou ler do versículo 3 até o 9, essa linda oração, que fala assim, ó: Josafá ficou com medo e orou a Deus. Orou ao Senhor pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país e o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio no novo templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsastes os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nessa terra, e aqui construiremos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente desse templo onde tu moras, e o nosso sofrimento, clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Então essa foi a oração que o rei, junto com seu povo, fez a nosso Deus e Pai. Então, quando nós tivermos as nossas batalhas, as nossas guerras interiores, nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Hoje, a gente tem o Espírito Santo que conduz as nossas vidas, que nos ajuda a orar, a buscar o Senhor. E Deus, nosso Pai, Ele está sempre aguardando as nossas orações, não é verdade, irmã? Com certeza, Duda, Deus está lá do seu trono santo, basta nós atrairmos a atenção dele para o nosso problema, para a nossa batalha, para a nossa luta, que Deus vai nos dar vitória. Porque o Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele permitiu que o seu Filho, que o seu unigênito, morresse naquele madeiro. Jesus pagou um alto preço pela nossa vida, um preço de sangue. Então, a gente, quando tiver problema, nós podemos orar a Deus, podemos levantar nas madrugadas, fazer um jejum, buscar o Senhor, que através de Jesus, Deus, nosso Pai, vai ouvir as nossas orações. Olha essa oração linda que o rei Josafá faz. Nós temos a oração do Pai Nosso também, que Jesus, antes de subir para o céu, deixou para nós, que é uma oração linda que nós podemos fazer no nosso dia a dia. O importante é o nosso relacionamento com Deus, que Deus está esperando pelo nosso relacionamento. Na palavra do Senhor, nós encontramos todos os assuntos que nós precisamos orar a Deus e pedir, porque é através da oração e na palavra do Senhor que nós vamos encontrar o refrigério e Deus vai ouvir as nossas orações. Então, esse nosso projeto que nós vamos passar a gravar sempre, toda semana, novos episódios, nós vamos estar falando de vários assuntos, né, Janete? Temos muitos assuntos na direção do Espírito Santo de Deus. A gente vai fazer várias reflexões, né, nos assuntos que Deus vai colocar no nosso coração, na nossa mente, para nós refletirmos